Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia e hoje eu vou fazer um negócio diferente no final do vídeo, tá? Eu vou explicar como é que funciona este mapa aqui que eu uso para mostrar o conflito para vocês, tá? É um mapa que foi desenvolvido na própria Ucrânia, mas tem uma ideia muito interessante por trás dele. Eu vou explicar no final do vídeo sobre o mapa. Pois bem, essas notícias foram sugeridas por Ninja, Ancap, Sagat Bordiev e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, e se quiser pagar um cafezinho para mim, tem um botãozinho valeu aí embaixo, eu agradeço. Aliás, estou tomando meu cafezinho aqui também, como eu faço todo dia. Bom, o que teve de alteração significativa? Ontem a gente teve a confirmação de que Ternova já está em controle dos ucranianos, apesar de não mostrar aqui no mapa. A gente tem aqui a confirmação das Forças Armadas da Ucrânia de que eles já tomaram Ternova, e também que a intenção deles é justamente enfraquecer a retaguarda das tropas russas, né? É mais ou menos óbvio isso, a gente já tinha falado isso daqui, eles conseguem acesso a essa estrada aqui, mesmo que não impeçam totalmente o abastecimento das tropas russas que estão em Zium, dificulta bastante. O pessoal vai ter que fazer um outro caminho aqui por outro lado, tornando o processo de abastecimento muito mais longo, né? Isso aqui já é certamente uma jogada estratégica interessante. Aqui na região mesmo, que eles estão falando é que os russos já estão em retirada. Então, no início eles disputaram, brigaram, realmente não saíram por conta própria, mas nessa altura os russos já estão saindo, já estão batendo em retirada aqui para o território russo, né? Existe a informação de que há 19 BTGs aqui em Belgorod, são batalhões que estão na reserva, e que existe a suspeita de que eles possam ser usados pelos russos para novamente fazer uma tentativa de retomar esses territórios pelos russos. Então seria uma contra-ofensiva dos russos, né? Porém, não parece que é isso, nesse caminho que eles estão indo, não, tá? Inclusive, uma coisa interessante é que na própria televisão russa eles falaram sobre esse grande sucesso russo de impedir que a Ucrânia tome Belgorod. Segundo a televisão russa, eles estavam falando que havia um plano da Ucrânia de tomar Belgorod, mas as bravas forças russas impediram que os ucranianos adentrassem no território russo e coisa e tal. Bom, a verdade a gente não sabe, pode ser que eles estejam falando a verdade, né? Como eu disse para vocês, havia realmente a ideia, pelo menos entre alguns ucranianos, de que seria uma boa estratégia tomar Belgorod, né? E se foi isso, segundo a televisão russa, eles falharam, os russos conseguiram conter os ucranianos na fronteira, mas não deixa de ser curiosa a forma como a televisão russa dá a notícia, né, falando como uma vitória, né, o fato deles terem, na verdade, saído tudo da região aqui de Kharkiv. Mais uma batalha ganha pela Ucrânia nessa guerra, e aquele negócio, como a gente falou, é lógico, tem muita coisa positiva disso daqui. A primeira coisa é o fato de Kharkiv não estar mais sujeita a bombardeios todos os dias. Kharkiv é uma grande cidade, 1,5 milhão de habitantes, é a segunda maior cidade da Ucrânia, então realmente é algo que melhora em muito a economia do país, a situação como um todo, né? O fato dela não estar sendo bombardeada mais diariamente como vinha sendo antes. Antes eram 40, 50 rounds de artilharia o tempo todo bombardeando aleatoriamente a cidade, e agora pelo menos isso não tem. De vez em quando tem umas bombas aqui, lógico, vai continuar tendo bombardeio aéreo, mísseis por avião e coisa e tal, mas pelo menos de artilharia direta não tem mais, né? E a outro ponto é justamente a questão estratégica aqui dos suprimentos russos. O pessoal do Instituto para Estudo da Guerra coloca aqui que realmente parece que os russos já decidiram sair totalmente das regiões, das posições em torno de Kharkiv, então isso não tem como mais, tudo indica que não vai haver essa contra-ofensiva russa, né? Eles ressaltam aqui também aquilo que eu falei aqui sobre os russos terem alguns pequenos avanços, no caso aqui em Popasna, nessa vila próxima a Popasna, mas nada significativo. Um outro ponto que eles levantam, que eu acho que é muito interessante apontar, é que aquela travessia que eles fizeram aqui, e isso é uma informação interessante, essa travessia é algo arriscado. Todo militar sabe que esse tipo de pontão para tentar atravessar rio é algo muito arriscado, é uma operação muito detalhada, muito complexa,
que só é feita quando aquilo ali é realmente um negócio que é de vital importância estratégica para o exército, para aquelas forças, né? Então, o fato deles terem tentado 2 vezes fazer isso e ser repelido nas 2 vezes, isso indica realmente que é um prejuízo muito grande. Esse tipo de coisa realmente era a intenção do exército russo avançar de forma significativa, fazer disso daqui um novo eixo da batalha, e falharam nas 2 vezes, né? Enfim, como eu falei, eles aqui avançaram sobre o rio do lado de cá, mas certamente o que eles estavam querendo aqui era algo mais rápido para isolar aqui Lysychansk e Severodonetsk, né, que são 2 cidades muito grandes que tem aqui nessa região, e que certamente os russos não vão ter como tomar as cidades, mas é aquele negócio, elas podem ficar bombardeando eternamente, então queriam realmente fazer aquele movimento aqui, fechando essa região, né? Bom, tem algumas coisas que é importante mostrar, embora não tenha tanta significância assim para o total da guerra, mas saiu ontem na BBC essa imagem dos russos matando civis com tiros, assim, praticamente aleatoriamente. Os caras passavam civil, eles atiravam e matavam e coisa e tal, sem nenhuma lógica, sem nenhuma ameaça, sem nada significativo. Isso, lógico, é crime de guerra, isso é parte do que a Ucrânia quer levar esse pessoal a julgamento e coisa e tal. Tem um monte de gente esperando o julgamento, começou aquele primeiro julgamento lá, mas tem um monte de gente na fila para isso. E isso só mostra realmente a crueldade dos russos nesse tipo de coisa, né? Não é uma coisa significativa do ponto de vista geral, mas é mais um choque que você mostra como que as pessoas que estão apoiando a Rússia estão claramente do lado errado da história, estão comprometendo a imagem delas, né? Para quem não sabe, ontem o Rand Paul, que é um senador americano libertário, inclusive, barrou a ajuda americana à Ucrânia. Uma tristeza, isso vai ficar marcado na imagem dele. Isso daqui é um outro fator que a gente já colocou aqui nos vídeos, é a questão dos soldados russos que se recusam a combater, mas agora a gente tem uma informação interessante, porque a gente sempre teve casos anedóticos, né, do pessoal que fala, mas teve fulano que não quis e não sei o que lá, e gravou uma interceptação de alguém que não quer voltar e coisa e tal. A questão é, um grupo de bloggers russos fez uma pesquisa entre esses pessoais, né, entre esses soldados que não querem voltar, e a estimativa deles é que entre 20% e 40% dos soldados russos que estiveram na Ucrânia se recusaram a voltar, né? Aquilo que eu falo para vocês, o fato do Putin não ter declarado a guerra na Ucrânia, isso impede que ele force os soldados a lutar, né? Em tese, se o país está em guerra e você se recusa a lutar, isso é deserção, isso é punível com morte, até aqui no Brasil, tá? Tem uma lei aqui no Brasil que em caso de guerra é a única situação que tem punição de morte aqui no Brasil, em caso de guerra, a deserção. Então, lá na Rússia é alguma coisa similar. Então, só que ele não está em guerra, né? O Putin não declarou guerra, falou que era uma operação especial. E com isso ele não consegue impedir que essas pessoas não voltem para a Rússia, ou seja, elas simplesmente não querem mais lutar, não vão para a frente de batalha. Mesmo na frente de batalha é muito comum a situação que eles colocaram lá, que é justamente pegar as forças mais leais e botar na retaguarda, de forma que se alguém da linha de frente tentar voltar para a Rússia, tentar retroceder, é fuzilado. Ou seja, é uma coisa bastante cruel que é feita, infelizmente, né? De qualquer forma, dá para você imaginar a moral desses soldados que não querem combater e estão indo lá para a Ucrânia, né? Não é estranho que essa frente russa não consiga avançar de forma alguma e esteja começando agora a ceder terreno para os ucranianos, mesmo no Donbás. Depois de ter perdido a batalha de Kiev, agora já está cedendo mais também no sul, né? Bom, e aí começa a ficar a discussão em torno de, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a Rússia não vai avançar mais, ou seja, não vai conseguir, qualquer coisa que ela queira nessa guerra, ela não vai conseguir. No entanto, para a Ucrânia fazer a contraofensiva dela, né, ainda tem um tempo para sair o treinamento dos soldados. Segundo diz o Ministério da Defesa ucraniano, tem 400 mil soldados sendo treinados em fim de treinamento agora, e no final eles têm o planejamento de treinar 1 milhão no total de ucranianos, então ainda tem mais 600 mil que eles vão iniciar o treinamento ainda, né? Agora, e aí, será que isso vai ser suficiente? Será que a Ucrânia vai conseguir retomar essas áreas que foram tomadas pela Rússia? Porque isso é um grande problema agora, né? Essas áreas todas
é muito mais difícil. A estratégia da Ucrânia até aqui de enfraquecer o exército russo, não permitir que ele avance muito, funcionou, ótimo. O exército russo não está avançando praticamente nada, mas e agora? Retomar essas áreas. Isso é realmente uma coisa bem mais complicada. A questão toda é, a Rússia parece que já viu que vai perder a guerra, né? O Putin e o Macron, a gente falou sobre isso ontem, né? São relativamente amiguinhos ali. E aí o Macron veio com essa de que não, vamos fazer um cessar-fogo, vamos negociar uma forma de não humilhar a Rússia e coisa e tal. E o Zelensky respondeu falando que, olha só, a gente não vai pagar com o nosso território para salvar a cara do Putin, né? Então, mas isso é um problema, porque a questão toda se o Putin, por exemplo, decretar o fim da guerra agora, que era uma coisa que ele poderia ter feito no dia 9 de maio, não fez, mas nada impede que ele faça isso agora, declara a vitória e declara a anexação dos territórios todos que já tomaram. Isso aqui é um golpe enorme para a Ucrânia, né? Uma vez que ela parou as hostilidades, né, assumiu a posição defensiva, eles já estão assumindo essa posição defensiva. Tudo indica que vai ser isso que eles vão fazer. Eles vão tentar manter pelo menos o que eles pegaram aqui de território. E realmente vai ser difícil para a Ucrânia tomar de volta esse território. Vai ser uma briga como ela estava travando com os rebeldes aqui do Donbás desde 2014. Essa é toda a forma como vamos ver agora. Será que a Ucrânia vai conseguir retomar esse território? E a estratégia do Putin parece ser essa daqui, ó. Ele está falando que justamente a estratégia da Rússia, a anexação do território da Ucrânia. Esse é um outro documento, tá? São dois documentos que o Instituto para Estudo da Guerra faz. Um é o assessment diário e o outro é uma visão mais estratégica global que está falando isso sobre a anexação, né? E daí eles estão falando que tudo indica que Putin está se preparando para isso. E como que ele pretende fazer isso? Com a anexação de Kherson na Federação Russa, né? Então Kherson, que é essa parte aqui, seria incorporada à Federação Russa, e com isso, se a Ucrânia atacar isso aqui, a Rússia ia passar a entender isso como um ataque a território russo, né? Essa é a mesma situação da Crimeia. A Crimeia já foi anexada na Federação Russa, e se a Ucrânia atacar a Crimeia, a Rússia vai entender isso como uma agressão a território russo. A gente sabe que isso não faz diferença, né? O Putin pode usar bombas nucleares e coisa e tal? Pode, sempre pode. Ele é maluco, pode fazer qualquer coisa, mas ele não deve usar. É muito pouco provável que ele use, porque esse é o último blefe que ele tem. Se ele perder esse, ele não tem mais nenhum. Então, no final das contas, a gente está chegando num ponto que chega a ser crítico para a Ucrânia nessa guerra, que é justamente, ela vai conseguir retomar esse território ou não? A gente está vendo, vai fazer 3 meses de guerra agora, no dia 24 de maio, então, em princípio, a Ucrânia já teria o pessoal da reserva treinado para fazer essa contraofensiva. A gente deve, em algum momento, ver isso daí. É lógico, a Ucrânia não vai marcar uma data, não vai dizer que dia que ela vai fazer a contraofensiva, porque justamente imagina-se deve ser uma grande contraofensiva pressionando em muitas partes aqui. Mas essa é a grande questão, vai ser suficiente ou não vai ser? Essa vai ser a grande resposta, porque embora as tropas russas tenham sido humilhadas completamente na Ucrânia, elas certamente não ganharam o que elas esperavam ganhar, conquistar a Ucrânia, elas podem sair ainda com a vitória, e para a Ucrânia vai ser uma derrota se ela perder toda essa área aqui, né? E lembra, se de fato chegar nessa solução de não vamos parar e congelar por aqui, de novo, é só esperar mais alguns anos que daqui a pouco a Rússia está de novo querendo aumentar mais um pouco essa área aqui dentro, né? Enfim, final de maio, início de junho, a gente deve ver essa contraofensiva ucraniana, é uma mudança significativa nisso daí. Vamos ver como é que acontece essa coisa, né? Por outro lado também, o outro lado dessa história é que justamente a Rússia está cada vez mais fraca, né? E justamente chegando no final de maio, início de junho, você já começa a ter problemas econômicos maiores por lá. Então isso também vai afetar certamente nessa guerra, né? A China, ela está já com uma visão muito negativa dessa guerra da Rússia. A gente já falou sobre isso, o Putin prometeu uma guerra muito curta para o Xi Jinping, certamente teve a autorização do Xi Jinping para isso, tanto que teve aquele negócio lá na Olimpíada de Pequim e coisa e tal, ele esperou, segurou a guerra para terminar a Olimpíada de Pequim, mas essa guerra está durando muito tempo e isso está prejudicando a China. E pior do que prejudicar a China, está prejudicando o Xi Jinping. A gente vai fazer um outro vídeo hoje
sobre a situação do Li Keqiang, que é o opositor do Xi Jinping nessa eleição desse ano. Parece que ele está ganhando muita força justamente porque o ano de 2020 está sendo muito ruim para o Xi Jinping, né? A questão da Covid, que continua crescendo muito lá na China, os lockdowns e coisa e tal, e agora essa guerra que só atrapalha a economia chinesa também, e a China, que todo mundo esperava que fosse um aliado muito importante da Rússia, no final das contas está meio que se isolando da Rússia, né? A gente já falou sobre várias iniciativas dessas, né? Bom, outro fato importante ontem foi a entrada da Finlândia na OTAN, né? Eles declararam que vão entrar e coisa e tal, e daí a Rússia, no final das contas, suspendeu a energia elétrica para a Finlândia. É bem pouco, alguns poucos vilarejos da Finlândia são atendidos pela rede russa de eletricidade por questão de proximidade, né? Aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente teve isso também. Parece que agora que tem a ligação com Roraima. Roraima sempre foi ligado à rede da Venezuela. Isso é um arranjo relativamente comum, né? Você, às vezes, é muito mais fácil você ter a energia de um país vizinho do que ter a energia do seu próprio país. O custo para fazer isso é muito maior. Mas é uma coisa meio patética isso daí, né? Depois de tanta ameaça, falar que vai jogar bomba, que vai criar problema militar, no final das contas a Rússia cortou energia elétrica. Enfim, isso é uma coisa que a Finlândia resolve relativamente fácil, não é grande problema, certamente. Vai ter algum problema nos vilarejos que foram afetados, não tenha dúvida, mas nada que um gerador não resolva e uma futura expansão da rede de energia da Finlândia não possa resolver também, né? O problema maior parece ser o Erdogan. O Erdogan é um aliado da Rússia, ele tem muitos laços com a Rússia e, segundo ele fez uma declaração, isso daqui não foi um não formal dele, a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, tá? Isso ainda vai ter um voto dele, mas ele já se declarou contrário à entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. E o motivo que ele alega, na verdade, que ele está querendo, no final das contas, é dar um tempo a mais para o Putin, tudo indica, né? O que ele reclamou formalmente? Ele diz que a Suécia e a Finlândia, elas reconhecem que os militantes curdos na Turquia, militantes curdos que a Turquia considera como terroristas, ou seja, a Suécia e a Finlândia parece que acolheram esses terroristas, e a Turquia não está satisfeita com isso, não sei o que lá. Enfim, que é preciso haver uma reparação desse erro. Olha só, o que está acontecendo aqui claramente é o seguinte: o Erdogan quer salvar a cara do Putin, quer dar um jeito de ajudar o Putin, porque está ficando muito feio isso, né? O Putin iniciou essa guerra toda como uma visão de que, não, vou segurar a OTAN, e a OTAN avança mais para ele, e ele não pode fazer nada. Então realmente parece que está rolando entre vários líderes aí, Macron, o Olaf Scholz lá da Alemanha, o Erdogan, uma operação para salvar a cara do Putin. O problema todo é que, olha só, nessa altura do campeonato, deixar o cara que iniciou a violência ganhar alguma coisa no final, isso é um absurdo, né? Não pode. Enfim, vamos ver como é que caminha isso daqui. Ainda vai ter muita negociação nisso daí ainda. Essa informação aqui saiu da inteligência ucraniana, que está dizendo que o Putin tem câncer e isso pode levar a um golpe na Rússia. Isso não é novidade, esses rumores sobre um câncer do Putin, eles circulam já há muito tempo, não tem como a gente ter certeza. Muitas vezes esse tipo de coisa é colocado também apenas com o interesse de levar a um golpe, né? Quem sabe assim as pessoas não se animam a dar um golpe no Putin. Mas eu não descartaria totalmente isso não. Realmente parece óbvio que o Putin está desprestigiado lá, né? Qualquer um que olha a situação, a confusão que ele arrumou, principalmente a tragédia econômica que isso levou lá na Rússia, não tem como ver de outra forma, né? Uma outra coisa curiosa é a inteligência americana, que está fazendo todo um review dos procedimentos internos dele. Por quê? Porque é aquele negócio, todo mundo achou que a Ucrânia iria perder essa guerra com muita facilidade, perder a guerra rapidamente, em pouco tempo ia cair o governo e a Rússia ia tomar conta da Ucrânia. Essa foi a visão de muita gente, e é uma visão totalmente errada, né? A gente vê agora, a gente percebe agora que a Ucrânia tinha uma capacidade muito maior do que esperada, e isso, lógico, é um problema para o departamento, para a inteligência americana, né? A inteligência americana deveria justamente saber dessas coisas, quem está forte, quem está fraco e coisa e tal, e no final das contas eles estão tendo que refazer todos os procedimentos dele para justamente evitar
problemas desse tipo no futuro, né? Realmente houve erro. Não foi só a inteligência do Putin que errou, a inteligência do Putin também errou muito, e o erro do Putin claramente é muito pior, né? Levou ele a iniciar a violência, mas a inteligência americana errou também, né? E é curioso você entender essa notícia aqui com a notícia seguinte que eu vou falar aqui, ó. A guerra na Ucrânia foi um aumento, deu um grande gás para as armas americanas, né? Isso não é novidade para ninguém. Os Estados Unidos são os maiores fabricantes de armas do mundo, então qualquer guerra que tenha, eles ganham muito dinheiro com isso, né? Mas a grande questão nessa história toda, se você parar para pensar, é o seguinte, né? Essa guerra, ela foi muito boa para os Estados Unidos. Particularmente, ela foi muito boa para o Biden, porque o Biden vinha numa situação muito ruim, com os índices de aprovação dele caindo muito, e uma guerra é algo que sempre ajuda. Mais do que isso, toda aquela história que é fake news mesmo, aquela história de que o Trump tem conluio com a Rússia, não sei o que lá. No final das contas, não provaram nada, não mostraram nada. A Rússia tentou interferir na eleição americana, igual ela tenta interferir na brasileira, com um monte de robô, aí, um monte de opinião fora de compasso, mas isso não muda nada, a opinião das pessoas não muda com isso. É muito pouco efetivo esse tipo de coisa, né? Só que tem esse discurso lá nos Estados Unidos, que o Trump é um robô russo, não sei o que lá. Então, essa guerra da Rússia vai ajudar muito os democratas, o Biden, nessa eleição do midterm, agora que é uma eleição que eles estão arriscando perder muito, né, perder por muito, deve aumentar o patriotismo lá, tá fazendo o Biden aparecer numa luz muito mais favorável do que estava antes, mesmo com todos os outros problemas que eles estão passando. Então, assim, é realmente uma situação muito engraçada o quanto que essa guerra ajudou muito mais o Biden do que o Putin. O Putin, ao contrário, se ferrou completamente. E aí, uma coisa que é curiosa, né? Você juntar essas duas coisas aqui, será que esse, digamos, erro da inteligência americana de achar que a Ucrânia cairia rapidamente não foi justamente uma jogada que eles fizeram de fazer relatórios internos na inteligência americana dizendo que a Ucrânia cairia rapidamente para estimular os russos a atacar a Ucrânia, né? Porque, lógico, esses reportes todos são confidenciais, mas todo mundo sabe que existem espiões russos na inteligência americana. Então, os espiões russos iriam reportar para Moscou que, olha só, até a inteligência americana acha que a Ucrânia cai rapidinho. E isso ajudou o Putin a fazer essa invasão, ou incentivou ele a fazer essa invasão, né? Não tira a culpa do Putin, o Putin continua sendo culpado. Ele que decidiu invadir, então não tem desculpa para a ação dele, né? Mas você pode mesmo ver por trás dessa história aí que realmente faz sentido. Vamos ficar sabendo no final isso daqui a muitos anos no futuro, né? Bom, então deixa eu fazer aqui a visão do mapa aqui do LiveWaMap. O link é livewamap.com, eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo, e basicamente é um sistema que foi criado por ucranianos em 2014, com a invasão da Crimeia e a guerra aqui no Donbás, que iniciou em 2014, depois teve um cessar-fogo em 2015, e daí ficou essa situação aqui parada durante esse tempo todo, né? Justamente o que a gente quer evitar agora, né? Mas nesse período em que estava a guerra, né, que estava a conquista da Crimeia e de Donbás, esse grupo de desenvolvedores ucranianos criou esse mapa, né? Então, originalmente, era LiveWA. O A é a abreviação de Ucrânia. Mas depois eles mudaram o nome para Live Universal Awareness Map, ou seja, mudaram o nome para refletir uma coisa mais global. Por que isso? Porque, na verdade, agora você tem vários outros conflitos aqui, né? O default é o da Ucrânia, mas se você clicar aqui na Síria, você vai ver aqui como é que está a situação da guerra na Síria. Tem todas as 4 facções que estão brigando entre si ali. Se você quiser, tem mais regiões também que você pode escolher aqui, né, para definir o que você tem. Uma que eu usei outro dia também, se você vier aqui em linguagens, você pode escolher a língua que você quer. Eu uso em inglês porque aqui é mais fácil para mim, mas quem não fala inglês e quiser usar espanhol, tem espanhol, não é... português não tem, tá? Português não tem aqui. Bom, e tem várias outras regiões de guerra por aqui, né? Por exemplo, tem o Iêmen. Eu usei o Iêmen outro dia
para falar da guerra do Iêmen também, que tem várias facções, tem várias coisas aqui, uma outra região que está sendo muito conflagrada, né? E, bom, como é que funciona, então, o mapa em si, né? Ele, na verdade, é um hub de informações. Vários repórteres, várias contas no Twitter são consultadas, e elas que geram esses avisos todos georreferenciados aqui, né? Então, cada ícone desse é uma notícia no Twitter. Então, se você clicar aqui, por exemplo, você, na verdade, tem vários ícones aqui para a mesma notícia, né? Olha, há 3 horas atrás teve bombardeio durante a noite em Kharkiv, região de Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, enfim, teve bombardeio num monte de lugar, né? Você clicar aqui no aviãozinho, tem que, olha, segundo canais locais, a explosão que se ouviu em Belgorod não está conectada com a fumaça na cidade, mas mísseis que foram lançados de aviões, né? Ou seja, aviões russos que estão jogando mísseis contra a Ucrânia e que causaram o ruído que o pessoal ouviu lá em Belgorod. Então, as notícias são colocadas aqui no mapa de forma que você consegue ver com uma certa clareza o que está acontecendo. É uma forma de você organizar a informação sobre a guerra, é bem interessante realmente, ajuda a ter uma visão geral, tá? Porém, é o que eu falo, eu particularmente não confio só aqui não, tá? Eu faço outras pesquisas também no Twitter, no Telegram, é onde tem a maior parte das informações dessa guerra, é Twitter e Telegram. Tem um monte de canal de ucraniano, e eu assisto também canal russo no Telegram, justamente para ter uma visão do que os caras de lá estão falando também. Então, é o ponto mais importante. Vocês sabem, eu não falo nem russo nem ucraniano, mas Google Translate está aí para isso mesmo, né? Enfim, outra coisa interessante, né? Você quer saber o que significa cada coisa dessas aqui? Bombinha, boiazinha, fogo, são mais ou menos intuitivas, né? Mas tem aqui a chave, o que é cada coisa. Eles falam a parte que é de cada exército, e aqui o que significa cada coisa. Mas a verdade, eu vou te falar um negócio, eles não seguem isso daqui com uma precisão muito grande não, tá? Eu já percebi que, por exemplo, eles usam aqui a armazinha para indicar conflito, mas também usam para dizer que conquistaram cidade. Então fica meio estranho. Em tese, para conquista de cidade, deveria ser a bandeirinha que está mais aqui embaixo. Bom, enfim, tem aqui todos os símbolos que podem significar isso daqui, mas é mais ou menos óbvio, né? Essa boiazinha aqui é aviso de alerta de bombardeio, que é aviso para você ficar... vai ter sirene de alerta, né? De bombardeio nas cidades da Ucrânia. Que as pessoas devem procurar abrigo nesse caso. Enfim, dá para ver isso aqui. Uma outra coisa interessante é você poder ver, voltar no tempo. Então, se você quiser ver, por exemplo, como estava em março, no dia 15 de março, como é que estava a guerra, você pode voltar aqui e ele vai mostrar para você a situação. Tá vendo? Realmente a gente tinha muito mais coisa, muito mais ação acontecendo, muito mais ataques acontecendo, né? E a área russa tomada aqui no norte, coisa e tal. E aqui no sul, é curioso isso daqui, né? Porque você vê que hoje está tudo vermelho essa área aqui, mas na verdade não mudou muito em relação a essa situação aqui não, tá? Porque de qualquer forma a Rússia ela tem o controle aqui dessa região das principais cidades. Tem muito vilarejo aqui no meio aqui que não está sendo controlado pelos russos não. É que hoje você vê que está meio consolidado, né? Os russos tomaram toda essa frente aqui, então não tem muito mais como chegar aqui. Enfim, é bem interessante o mapa, dá para você também pagar para não ter propaganda nele. Eu assinei, tá? Eu fiz a assinatura dele mais para ajudar o pessoal, eu acabo nem usando, nem fazendo login aqui, usando ele no modo normal, mas em tese você pode pagar para não ter propaganda e coisa e tal, e tem mais algumas poucas vantagens, algumas regiões que só aparecem se você for pagar para usar, né? Então, no final das contas eu pago mais para ajudar o pessoal mesmo. Bom, então é isso aí. Eu espero que eu tenha explicado aí, satisfeito a curiosidade do pessoal. O link está na descrição, é só entrar lá e verificar esse mapa. É bem interessante mesmo, é bem estruturada a coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.